Olá, aquófilos! Quando escutamos a palavra síndrome, de imediato imaginamos algum tipo de doença genética. Mas a verdade, a palavra síndrome, especialmente quando falamos da síndrome floral, trata das características das flores e a síndrome da polinização, que são as estratégias como as plantas são polinizadas. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa síndrome floral e síndrome de polinização no mangue. Mas antes de falar das síndromes, vamos lembrar que a polinização é a transferência de grãos de pólen, que são as gametas masculinas, das anteras, que são os órgãos masculinos de uma flor, para o estigma, que é a parte do aparelho reprodutor feminino da mesma flor ou de uma outra flor da mesma espécie. É importante entender a biologia da polinização, porque isso nos permite ainda resolver questões relacionadas à manutenção do fluxo gênico intraespecífico, do sucesso reprodutivo das espécies, da partilha e competição por polinizadores e sobre a conservação de hábitats naturais afetados por processos de fragmentação. É por isso que pesquisas sobre a síndrome floral e as interações planta-polinizador são de suma importância. Por esse conhecimento, torna-se possível estratégias de conservação, manejo e até mesmo a regeneração de comunidades vegetais. Ok, agora vejamos um pouquinho sobre os tipos de flores. Plantas com flores, as fanerógamas, podem ser plantas bissexuadas, também conhecidas como hermafroditas ou monóclinas, por apresentarem em sua flor tanto o androceu, que é o órgão masculino, quanto o gineceu, que é o órgão feminino. Mas também tem as plantas monossexuadas, ou também conhecidas como unissexuadas ou diclíneas, quando apresentam flores masculinas e femininas, em uma mesma planta, seriam monoicas, ou em plantas diferentes, que chamaríamos dioicas. Sabemos que a presença de flores nas plantas é para um processo reprodutivo, para poder ter as transferências de gametas. Então, basicamente, isso é feito através de um processo chamado polinização. E quais são os tipos de polinização? Basicamente, temos dois. O primeiro deles, que é a autopolinização ou polinização direta, e o segundo, que é a polinização cruzada ou polinização indireta. A autopolinização ocorre em uma mesma flor bissexuada, onde os estames se projetam sobre o gineceu e deixam cair os grãos de pólen. Quando os verticílios florais envolvem todo o órgão reprodutor, a polinização direta é obrigatória e é chamada de deistogamia. Já a polinização cruzada é observada em flores unissexuadas, de onde ocorre a transferência dos grãos de pólen da flor masculina para a flor feminina. Isso se conhece como xenogamia. Há casos de flores bissexuadas que não processam ao mesmo tempo a maturação do androceu e do gineceu. Assim, elas não realizam a polinização direta. E nesse caso, tem um tipo de reprodução indireta que chamamos de dicogamia. Mas então, onde que entra isso da síndrome floral? A síndrome floral é um conjunto de características florais que estabelecem a relação entre a flor e as adaptações ao equipamento sensorial e as características morfológicas dos seus polinizadores. Cor, formato, odor, néctar, pólen, textura, arranjo floral, posição, etc. Todos esses são atributos das flores para atrair seus polinizadores. E em alguns casos, é tal grau de especialização que são poucas ou únicas as espécies de polinizadores para uma espécie de planta. Enquanto a síndrome floral se refere às estratégias da flor, a síndrome de polinização são as estratégias abióticas, como o vento, o uso do vento e da água, e estratégias bióticas, como a zoofilia, para realizar a polinização.
E no caso da zoofilia, temos vários tipos, dependendo do animal polinizador, se se trata de um inseto, uma ave ou um mamífero. E no caso do mangue, quais as síndromes florais e de polinização que garantem a reprodução das espécies? Bom, primeiro lembremos alguns detalhes gerais dos mangues. Aqui, na tabela, estão as espécies mais comuns no Brasil. Todas as espécies de mangue são hermafroditas. Apresentam flores bissexuadas ou monóclinas, isto é, as suas flores apresentam tanto gineceu quanto androceu. Por terem flores bissexuadas, a tendência seria a serem autopolinizadas, ter polinização direta. Porém, se bem pode ter polinização direta, não é comum, e a viabilidade dos propágulos assim gerados não é muito alta. Na verdade, a polinização em um mangue é uma polinização cruzada do tipo dicogamia. Agora, olhando cada uma das espécies de mangue. Temos que no mangue preto, a Avicennia germinans, tem como síndrome floral a combinação de pólen, néctar e odor em suas flores. Assim, ela garante ser atrativa para várias espécies de insetos, em especial moscas e abelhas, o que caracteriza a síndrome de polinização, melitofilia e miofilia. E no caso do mangue branco, a Laguncularia racemosa, a síndrome floral característica é a presença de néctar e odor em suas flores. Apresenta uma maior variedade de espécies de insetos polinizadores, basicamente melitofilia, abelhas, miofilia, moscas e la psicofilia, borboletas. Para o mangue de botão, o Conocarpus erectus, a síndrome floral está caracterizada pela presença de néctar sem odor. As demais características são comuns com as das outras espécies de mangue. Ainda assim, esta espécie de mangue apresenta uma síndrome de polinização muito particular, que é a associação com formigas, e é chamada de mirmecofilia. E no caso do mangue vermelho, ou Rhizophora mangle, ele não apresenta inflorescência, como as outras espécies de mangue. Ele possui flores individuais e só usa o pólen como atrativo. Essa é a sua síndrome floral, a presença de pólen. Por isso, a sua polinização é predominantemente anemófila. Isso que significa que é realizada pelo vento e muito eventualmente ocorre o amélito ou a miofilia. Para todas as espécies de mangue, as duas espécies de insetos mais relacionadas com a polinização são a abelha Apis mellifera e a mosca Palpada albifrons. Manguezais são zonas úmidas protegidas por lei, de altíssima importância pelos múltiplos serviços ecossistêmicos que presta, que garantem a sobrevivência das comunidades no litoral. Por isso, é fundamental a conservação do ecossistema de forma integral, já que o sucesso reprodutivo das espécies de mangue está muito relacionado com a presença de espécies de insetos que elas polinizam. O manguezal depende dos insetos, em especial das abelhas e das moscas, para sua polinização. Por isso é fundamental não usar pesticidas em plantas de jardim. Tudo o contrário, o melhor é ajudar cultivando plantas com flores em jardins ou próximos, em vasos também. E não destruir as colmeias que você encontra. E se elas estão lhe incomodando, chame os órgãos do meio ambiente para que eles façam uma transferência apropriada para um local mais seguro. Embora sejam poucas relativamente as pesquisas realizadas sobre síndrome floral e de polinização em manguezais, esses dois trabalhos que deixo aqui para vocês são muito esclarecedores. Faça uma boa leitura. Obrigada por me acompanhar ao longo do vídeo. Aproveitem e se torne um seguidor do canal, se inscrevendo e ativando o sino das notificações. Também pode nos ajudar a fazer divulgação científica curtindo, comentando e compartilhando nosso material. Não esqueça que saber não pode ser luxo. Até a próxima!